Olá, pessoal! Vamos para o nosso segundo encontro? Hoje nós vamos falar um pouquinho de geração de ideias, de buscas de informações. E para começar, eu gostaria que vocês tivessem papel e caneta nas mãos, né, para fazer algumas anotações. Lembrando que nosso encontro passado, eu pedi para vocês, eu fiz algumas perguntas para vocês e pedi para vocês me responderem. Lembram disso? Lembram-se das perguntas? Para quem não se lembra, eu vou fazer essas perguntas novamente e gostaria, para quem não respondeu, responder. Essa resposta, na verdade, é para vocês mesmos, tá? Para vocês, depois, a gente vai fazer um plano de negócio. Acho que no nosso quarto ou quinto encontro, nós vamos fazer um plano de negócio. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse plano de negócio. E se vocês forem me respondendo essas perguntas que eu vou fazendo aqui em cada encontro, vai ficar mais fácil fazer o plano de negócio. Então, eu vou refazer essas perguntas e para quem não respondeu, responda. E para quem já respondeu, parabéns, tá? Que perguntas eu fiz? Eu perguntei: vocês sabem o que o seu cliente quer? Você já se colocou no lugar do cliente e viu o que ele realmente quis? O que ele realmente quer? Quais são as necessidades dele? Você já parou para pensar e respondeu o que o seu cliente gostaria que tivesse no seu comércio e que ainda não tem? Você já parou para pensar nos diferenciais do seu concorrente? Quais são os diferenciais do meu concorrente? E outra pergunta, então, o que o meu cliente quer? O que o meu cliente gostaria de encontrar aqui no meu comércio? Quais são os diferenciais do meu concorrente? Quais são os meus diferenciais que o concorrente não tem e eu tenho? Outras duas perguntas importantes também. O que não pode acontecer de jeito nenhum aqui no meu comércio, que vai afetar a qualidade, que vai afetar o atendimento? E o que não pode faltar de jeito nenhum no meu comércio? Se vocês, né, conseguirem responder essas perguntas, vocês ficam perto de descobrir a vantagem competitiva do seu negócio. O que é a vantagem competitiva? Eu expliquei no encontro passado, vou reforçar esse conceito agora, que é um conceito muito importante. Se não, sempre tem clientes indecisos no mercado. Esse cliente indeciso, ele vai procurar um produto, ele vai procurar um comércio. Se ele for ao seu comércio e comprar e gostar muito do que ele encontrar lá, seja a qualidade final do produto, seja o preço em conta, seja o atendimento diferenciado, seja a entrega, seja a condição de pagamento, ele vai sempre voltar, ele vai escolher a sua marca, o seu comércio, em detrimento do outro, em detrimento do concorrente. Então, você sempre tem que pensar, quando você tem um comércio, uma indústria, uma empresa que presta serviço, o que meu cliente gosta da minha empresa, né? Qual é a vantagem competitiva que eu entrego para ele? O que eu tenho de diferente que o concorrente não tem? Por que ele escolhe a minha empresa e não escolhe a do concorrente? Então, essas perguntas, elas têm que, né, a todo momento, né, o dono do comércio, o dono da indústria, ela tem que ficar, o dono do, né, quem produz o produto ou serviço, é uma pergunta que ele tem que ficar sempre fazendo, né, para tentar descobrir essas coisas. E aí, eu falei de 4 pontos, né, que eu ia comentar nesse encontro de hoje, eu só deixei a deixa, né, no encontro passado, e vou falar mais sobre alguns aspectos importantes que todo comércio, toda empresa tem que ter. O primeiro foram 4 que eu comentei no encontro passado, que é a escolha de fornecedores certos, saber organizar corretamente os produtos, potencializar os itens em oferta e priorizar a qualidade dos produtos. Lembra que eu falei disso? Agora eu vou falar de mais pontos. Voltando, escolha de fornecedores certos. Nenhuma empresa trabalha bem se não tiver os fornecedores certos. Né? Você tem que ser parceiro do seu fornecedor. O fornecedor ele tem que te fazer uma entrega
né? Você tem que escolher realmente parceiros e fornecedores que entregam o produto na data certa, o produto de forma organizada, né? Quando você escolhe os fornecedores certos, é certo que você tem um produto bom para entregar para o seu consumidor. Outra questão é saber organizar corretamente os produtos. Ninguém gosta de chegar, por exemplo, num supermercado e ver as gôndolas, as prateleiras, né, empoeiradas, com produtos vencidos ou com produtos estragados, né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa de hortifruti, a apresentação das verduras, das frutas, ela tem que ser uma apresentação muito, né, bem feita, limpa, colorida, que realmente chame atenção. Outra questão é potencializar os itens que estão em oferta. Se o meu fornecedor me entrega os produtos na segunda-feira, né, ou eu vou buscar esses produtos na segunda-feira, eu posso, já que os produtos estão novos, chamar, né, fazer uma publicação, fazer uma propaganda. Hoje chegaram produtos, frutas e verduras fresquinhas. Venham à minha loja, porque a dona de casa, o dono de casa, quando chega a verdura, a fruta, ele gosta daquilo fresquinho, né? Então, potencializar os itens em oferta, ou seja, eu estou ofertando itens frescos, novos. Venham para minha loja, eu tenho que falar sobre isso. Ah, professora, mas na quinta-feira, por exemplo, os meus itens já estão perdendo, verduras e frutas é muito perecível, então faça uma oferta na quarta-feira. Quarta-feira à tarde é dia de pacotinhos, onde eu pego aqueles itens que estão mais velhos e faço oferta daquilo, né, daqueles itens. Outra questão é priorizar a qualidade dos produtos e serviços. Como eu falei, quando o consumidor entra no comércio, não é só o produto que ele está buscando, ele está buscando bom atendimento, ele está buscando um local agradável para comprar, ele está buscando, né? São tantas coisas, ele está buscando um local limpo, agradável, ele está buscando um lugar onde que ele pega um saquinho, por exemplo, para comprar, para colocar as verduras e o saquinho não rasgue. Ele está buscando um local onde o atendimento é rápido quando ele vai pagar. Ele está buscando um local onde que ele ache, por exemplo, né, nós estamos falando de hortifruti aqui, de um comércio de hortifruti, onde que ele busca, ele tem opções de compras, né, ele tem opções de variedade. Ele está buscando um lugar que tenha preços competitivos, que é o próximo item que eu vou falar. Então, a qualidade ela está relacionada com várias coisas. Não é só a qualidade do produto, é a qualidade expandida. Nós ainda vamos voltar nesse assunto. É uma qualidade de um produto mais ampliado. Como eu falei, né, usar as cores ao seu favor. Né? Por exemplo, eu estou sempre falando de hortifruti aqui, né? Quantas frutas e quantas verduras a gente tem, né, de sabores diferentes, de cores diferentes. Então, outra coisa, a gente pode pensar, por exemplo, uma ideia, né? Eu vou falar disso, né, de geração de ideias, uma questão que é muito importante. Vamos supor que você coloque uma fruta diferente lá no seu comércio, a questão da degustação, né? Como degustar isso, como falar para o seu consumidor que aquela fruta é gostosa, quantas frutas do cerrado que nós temos, né, que às vezes não é vendida num comércio e que pode ser, às vezes, o diferencial. Eu estava falando, né, de preços competitivos. A gente ainda vai voltar na questão de preços, mas fazer uma análise do preço e análise de preço, a sua precificação é a precificação do concorrente. Né? Como que o concorrente está precificando? Qual que é o valor que ele está colocando? Não é que você tem que imitar o valor dele, não. Mas é uma base, é uma referência, né, para você praticar o seu preço. E outra coisa, o levantamento de custos. Às vezes o fornecedor está praticando um preço que às vezes é inviável para você naquele determinado produto. Então, às vezes você passa a comprar outro produto ou comprar de outro fornecedor, né? Tudo isso, mas a questão principal é você ter os dados para fazer essa análise. Sem dados, não tem como fazer análise. Mas isso eu vou ensinar para vocês fazerem, tá? Eu só quero que vocês vão anotando aí
essas perguntas que eu fiz lá no começo do nosso encontro de hoje, e irem anotando. Será que eu sei o preço do meu concorrente? Quanto que o meu concorrente está vendendo? Eu faço ofertas diferentes durante a semana? Quais são os meus fornecedores? Eu uso cores ao meu favor? Qual é a minha qualidade? Como é minha comunicação com o meu cliente? Porque é muito importante você ter uma comunicação boa com o cliente. Na verdade, quando eu estiver falando de geração de ideias, né, já vou adiantar aqui, o cliente é uma ótima fonte de geração de ideias. Olha um exemplo que eu vou dar. Às vezes o cliente está lá no seu comércio e ele paga e vai embora. E você não pergunta para ele: você procurou alguma coisa aqui nesse local, né, nesse comércio, e que você não encontrou, que você não tem encontrado? Essa é uma pergunta básica que a gente tem que fazer para o cliente, porque é ele que vai nos responder. Eu procurei tal verdura e não tinha, nunca tem. Lá no concorrente tem. Às vezes ele deixa de ir no seu comércio por causa da verdura que ele acha no concorrente e você não tem. Né? Então, tem que ficar claro que essas perguntas importantes têm que ser feitas para o seu cliente. Ou o que que você não gostou aqui da nossa loja? E o que que você gostou? O cliente já está lá, pergunta para ele, são 3 perguntinhas básicas, né? Como eu falei, eu gostei da carinha dessa fruta aqui, mas ela é muito cara, eu nem sei se ela é gostosa. De- Faz uma degustação. Hoje é dia de degustação de frutas do Cerrado, né? Então, fazer isso. Dia de sábado, por exemplo. Hoje é dia é, de- de- dessa loja ensinar a fazer, né? Desse comércio ensinar a fazer geleias de frutas que já estão um pouco passadas. Vou ensinar a fazer geleia de pimenta, eu vou ensinar a fazer geleia de maçã, ensinar a fazer geleia de pera, né? Então, dia de sábado nós vamos fazer isso. Ou nós vamos colocar, né? Hoje em dia não está podendo aglomerar, nós vamos fazer uma live aqui, ensinar a fazer geleias. E aí, né? Ou você faz a geleia para vender, ou você ensina o seu cliente a fazer para ele voltar e sempre estar ali conectado com o seu comércio. Eu falei de pandemia agora, a gente tem que estar muito também atento à questão de higiene do local, né, que sempre foi uma coisa importante, mas hoje ainda mais, né? Então, essa checagem periódica, né, por exemplo, desses comércios de hortifruti, elas têm que ser, né, periódicas, vendo se tem frutas que estão passadas, podres, a questão do asseio, né, porque é uma questão que às vezes as pessoas mexem demais ali, então tem que sempre ter alguém ali para fazer essas checagens periódicas. Por quê? Porque vai facilitar a compra do consumidor, o consumidor vai ficar mais satisfeito. Então, essa perspectiva qualitativa, né, que tem que ter é a questão de entender o público-alvo. Entender também quais são os comportamentos dele. Como que o seu consumidor se comporta? Quantas vezes ele compra frutas e verduras na semana? Qual que é o hábito de consumo dele? Qual que é o estilo de vida? Então, prestar atenção nesses pontos, nesses dados, é muito importante. Qual que é geralmente a classe social que vem comprar aqui? Será que essas pessoas estão querendo produtos mais básicos ou produtos mais sofisticados? Vem mais mulheres, vem mais homens, vem crianças também? Então, é assim, quando eu falo de dados, quando eu falo da gente prestar atenção em informação, porque a informação é que vai fazer com que a gente tome decisões. Como que você vai tomar decisões sem ter informação? Então, informação, né, o dado gera informação e a informação gera inteligência. Inteligência para você tomar alguma atitude. Eu coloquei aqui atrás, né, geração de ideias, geração de informação. Então, é disso que nós estamos falando aqui, né, nesse encontro. Porque quando eu tenho ideias, quando eu tenho informações, quando eu tenho dados, eu consigo tomar decisão. Porque, na verdade, gente, se a gente for pensar, o empreendedor é aquele que toma decisões todos os dias. É ou não é?
Quem tem um comércio tem que tomar decisões, certas ou erradas, elas têm que ser tomadas, né? E tomara que essas decisões, né, sejam acertadas todos os dias, mas certo ou errado, a decisão ela tem que ser tomada. Enfim, então como é que a gente gera ideias? Ai, nossa, professora, eu estou sem ideia. Como é que eu faço para gerar? Uma coisa eu já comentei aqui, são os clientes. Os próprios clientes, envolver os clientes nessas perguntas faz com que você tenha ideias novas, né? O próprio cliente ele pode dar ideias. Outra pessoa que pode dar muita ideia também são os próprios funcionários. A própria família, né, que às vezes está trabalhando junto, quando senta para pensar em novas ideias, as ideias surgem, mas tem que ter aquele momento de sentar e realmente pensar, gente, o que nós podemos fazer de novo? Onde nós podemos inovar? Esse é um papel do empreendedor, fazer isso. Então, envolver os funcionários, envolver a família, envolver os clientes para pensar em novas maneiras, novos jeitos, né, novos sabores. E às vezes também tem coisas que os funcionários veem, a família, a própria família que está trabalhando ali vê, os clientes veem, mas não são expressados. A gente tem que prestar muita atenção nisso, né, o empreendedor, porque muita coisa não é expressada, não é falada. Então, esse momento de você perguntar e realmente falar, realmente sentar até esse momento, é muito importante, porque é aí que as pessoas se expressam, né, e sem censura, né, você fala, isso não vai dar em nada, né, escuta, a gente tem que ter os ouvidos abertos. Eu sempre falo assim que eu adoro críticas de alunos, porque às vezes alguma crítica de algum aluno você fala, nossa, eu posso fazer isso aqui melhor, eu posso me expressar melhor nesse sentido, como eu trabalho muito com voz, imagem, né? Então, às vezes, uma crítica de um aluno me faz pensar e ficar e ser melhor, ser diferente. Então, a gente não pode deixar, né? Falar, olha, eu não aceito crítica, não, vamos aceitá-las. Porque quando a gente abre para a crítica, a gente fica melhor, né? Então, a geração de ideias, a geração de informações passa por aí, para as pessoas que estão mais perto também. Envolver os fornecedores também, né? Envolver eles, olha, como que vocês veem, me dá uma sugestão, uma inovação de um produto aqui que eu possa vender mais, que eu possa melhorar o meu comércio. Os fornecedores também podem dar. Ou novos grupos de clientes também. Você perguntar para uma criança, você perguntar para um idoso, né? E aí, você gostou da minha loja? Você gostou aqui do meu comércio? É que a gente às vezes pensa só no público adulto e as crianças e os idosos, né? A gente tem que criar canais de comunicação, criar métodos, criar sistemas para que essas ideias novas sempre surjam, vão sempre surgir. E outra, toda ideia nova que se é colocada, né, num comércio, eu tenho aqui um comércio, eu vou começar a fazer live para os meus clientes. Pode ter certeza, na outra semana um fornecedor vai copiar. É por isso que as ideias, as inovações, elas são colocadas numa semana e dali a outra semana, outra quinzena, outro mês, os fornecedores já vão copiar e aí já não é inovação mais. É por isso que a inovação, as ideias, essa geração de informação, geração de ideias aqui, ela tem que ser um processo contínuo. Não dá para sentar hoje e não sentar nunca mais. É um processo que é contínuo, tá? Então, isso é muito importante também. Então, como eu falei para vocês, e eu vou deixar aqui para o nosso próximo encontro a gente retomar isso, mas finalizando o nosso encontro de hoje, eu quero que vocês respondam essas perguntas. Eu estou com os fornecedores certos? Eu organizo meus produtos corretamente? Eu potencializo as minhas ofertas? Eu entrego oferta para o meu consumidor? Os meus preços estão competitivos? Eu tenho uma boa comunicação com os meus colaboradores, meus funcionários, com as pessoas que trabalham comigo, com os meus clientes? Como que está a higiene do meu local aqui né, do meu comércio? Eu entendo o meu público-alvo, eu sei qual que são os comportamentos deles, o hábito de consumo deles, o estilo de vida deles. Eu entendo os meus concorrentes, eu sei o que eles são melhores que eu. Essa pergunta eu já fiz, mas eu estou refazendo porque ela é importante. Eu consigo saber
o que que eu sou melhor que meu concorrente, os que os concorrentes são melhores que eu? Eu consigo saber disso? Eu sei quais são os meus pontos fracos e os meus pontos fortes do meu comércio, né, do meu empreendimento ali. Eu sei falar o que meu empreendimento é forte, o que ele é fraco e precisa ser melhorado. Essas são as perguntas que eu vou deixar para vocês. Espero que vocês respondam com muito carinho, com muito, porque esses dados vão fazer parte do nosso plano de negócio, do plano de negócio de vocês, né? Desse nosso encontro que nós vamos ter. Então, quanto mais informações, mais dados vocês têm, melhor é a análise que vocês vão fazer e as decisões que vocês vão tomar. Então, até o nosso próximo encontro, pessoal.